efeito placebo, com uma substância sem efeito terapêutico, pode causar melhorias na saúde apenas porque o paciente acredita que está sendo tratado. O efeito placebo é um fenômeno fascinante e complexo que ocorre quando uma pessoa experimenta uma melhoria em sua condição de saúde após receber um tratamento que não possui propriedades terapêuticas. Esse efeito é geralmente observado em estudos clínicos, onde os participantes recebem uma substância inativa, como uma pílula de açúcar ou uma solução salina, mas relatam uma melhoria significativa em seus sintomas simplesmente porque acreditam que estão recebendo um tratamento eficaz. Para entender o efeito placebo, é fundamental explorar como a mente pode influenciar o corpo. A psicologia vai desempenhar um papel crucial nesse processo, pois o simples ato de acreditar que um tratamento funcionará pode desencadear respostas fisiológicas no corpo. Isso inclui a liberação de neurotransmissores e hormônios que podem de fato resultar em melhoria na saúde percebida. Durante esse vídeo, vamos analisar com profundidade o que é efeito placebo, como ele funciona e quais são as evidências científicas que sustentam esse fenômeno. Examinaremos também como a crença e as expectativas dos pacientes podem moldar suas experiências de tratamento e influenciar seus resultados de saúde. História e evolução do efeito placebo. A compreensão do efeito placebo tem uma longa história que remonta às práticas médicas antigas. Historicamente, o uso de substâncias inativas como tratamentos era comum, mas foi somente no início do século XX que a ciência começou a estudar o efeito placebo de forma sistemática. A palavra placebo vem do latim significando eu agradarei, refletindo a ideia de que a intenção de agradar o paciente pode ter um impacto positivo. A pesquisa moderna sobre o efeito placebo começou a ganhar força na década de 1950, quando os cientistas começaram a realizar estudos mais rigorosos e controlados para entender como as expectativas dos pacientes poderiam influenciar os resultados do tratamento. Foi durante esses estudos que se observou que o efeito placebo não era apenas um fenômeno psicológico, mas também tinha bases biológicas. A década de 1970 marcou o ponto crucial da pesquisa sobre o efeito placebo, com a introdução de métodos de controle mais sofisticados e a compreensão de como o efeito placebo poderia ser mediado por neurotransmissores e processos também neurobiológicos. Desde então, o efeito placebo tem sido amplamente estudado em diversas condições que têm um efeito psicológico ou até mesmo médico. Mecanismos psicológicos neurobiológicos do efeito placebo. Os mecanismos subjacentes ao efeito placebo são complexos e envolvem uma interação entre mente e corpo. Psicologicamente, o efeito placebo pode ser entendido como um resultado das expectativas e crenças dos pacientes. Quando um paciente acredita que está recebendo um tratamento eficaz, essa crença pode influenciar a forma de como o cérebro e o corpo vão responder. Neurobiologicamente, o efeito placebo está associado a alterações na atividade cerebral e na liberação de neurotransmissores. Estudos de neuroimagem mostraram o efeito placebo podendo ativar áreas do cérebro relacionadas à recompensa e ao alívio da dor. Além disso, a liberação de endorfinas e outros neurotransmissores pode explicar alguma das melhorias relatadas pelos pacientes que recebem placebos. A percepção de um tratamento eficaz pode induzir a liberação de substâncias químicas no cérebro que têm efeitos reais sobre a saúde. Por exemplo, o efeito placebo pode influenciar a percepção da dor e resposta imunológica, demonstrando que a mente pode ter um impacto significativo no corpo. O efeito placebo em estudos clínicos. Em estudos clínicos, o efeito placebo é frequentemente usado como um controle para avaliar a eficácia de novos tratamentos. Os estudos controlados por placebo são projetados para distinguir entre os efeitos reais do tratamento e as melhorias que ocorrem devido às expectativas do paciente. Durante um estudo clínico típico, os participantes são divididos em dois grupos. Um grupo que recebe o tratamento ativo, enquanto o outro grupo recebe o placebo. Ao comparar os resultados entre esses grupos, os pesquisadores podem determinar
se o tratamento ativo tem um efeito real além do efeito placebo. Os estudos controlados por placebo são essenciais para garantir que os novos medicamentos e terapias sejam realmente eficazes. Sem um controle placebo, seria difícil discernir se os resultados positivos observados são devido ao tratamento real ou apenas às expectativas dos pacientes. O efeito placebo pode influenciar uma ampla gama de condições médicas, desde dor crônica até distúrbios psicológicos. Em condições como a dor crônica, o efeito placebo pode levar a uma redução significativa na percepção da dor, demonstrando que a mente pode desempenhar um papel crucial na gestão da dor. Em condições psicológicas, como a depressão e a ansiedade, o efeito placebo pode ter um impacto notável. Estudos mostraram que pacientes com transtornos depressivos podem experimentar uma melhoria significativa em seus sintomas quando acreditam que estão recebendo um tratamento eficaz, mesmo que o tratamento em si seja um placebo. Além disso, o efeito placebo tem sido observado em uma variedade de outras condições, incluindo doenças autoimunes, distúrbios gastrointestinais e até mesmo doenças cardiovasculares. Cada uma dessas condições apresenta uma forma única com o efeito placebo, podendo influenciar a percepção e o tratamento dos sintomas. O uso de placebos em práticas médicas e estudos clínicos levanta questões éticas complexas. Por um lado, o efeito placebo pode proporcionar alívio a pacientes e contribuir para a eficácia dos tratamentos. Por outro lado, o uso dos placebos pode ser considerado enganoso e levantar preocupações sobre o consentimento informado. Os profissionais de saúde enfrentam um dilema ético ao decidir se devem usar placebos como parte do tratamento, enquanto alguns argumentam que o uso de placebos pode ser justificado em situações onde existe tratamento eficaz, que é disponível, onde outros também acreditam que a honestidade e a transparência são fundamentais para manter a confiança do paciente na relação profissional de saúde-paciente. É importante considerar os aspectos éticos relacionados ao uso de placebos, incluindo a necessidade de equilibrar a eficácia do tratamento com o respeito pelos direitos e expectativas dos pacientes. A discussão ética sobre o efeito placebo continua a ser um tema relevante no campo da medicina e da pesquisa clínica e científica. A medicina alternativa frequentemente utiliza o efeito placebo como uma parte integral do tratamento. Muitas terapias alternativas, como por exemplo a homeopatia e a acupuntura, têm sido criticadas por essa eficácia questionável, mas o efeito placebo pode desempenhar um papel importante. O problema maior é que as pessoas não têm conhecimento que essas práticas de medicina alternativa são comprovadas cientificamente. E muitas delas acham que a acupuntura e a homeopatia não resolvem. Eu mesmo tive esse exemplo. Por quê? Me tratei com homeopatia desde a minha infância e a minha asma ficou totalmente curada. Então, esse problema de entender que a acupuntura não faz efeito e reconhecer que enquanto o efeito placebo pode oferecer benefícios subjetivos, ele não substituirá a necessidade de tratamentos baseados em evidências científicas como existem, por exemplo, nas medicinas alternativas. E o oferecimento de alívio em pacientes é eficaz realmente em terapias cuidadosamente avaliadas. O efeito placebo é um fenômeno poderoso e complexo que continua a fascinar e desafiar pesquisadores e também profissionais de saúde. Embora o efeito placebo possa levar a melhorias significativas na saúde de alguns pacientes, é fundamental distinguir entre os benefícios reais e os efeitos da crença e das expectativas. À medida que a pesquisa sobre o efeito placebo avança, novas descobertas podem fornecer uma compreensão mais profunda de como a mente influencia o corpo e como isso pode ser utilizado de forma ética e eficaz no tratamento de pacientes. O futuro da pesquisa sobre o efeito placebo pode revelar novas formas de integrar o poder da mente na medicina e melhorar os resultados nos tratamentos. Em última análise, a compreensão do efeito placebo poderá ajudar a melhorar a prática médica e a experiência do paciente, oferecendo insights valiosos sobre a interação entre a mente e o corpo. Portanto, se você gostou do vídeo, compartilhe com amigos e familiares, deixe um like para a gente, que é muito importante, e também chame mais pessoas para estar conosco aqui. A saúde é importante, a alimentação adequada e você pode estar conosco diariamente conversando aqui no canal Uma Luz para Fisioterapia. Até um novo vídeo, pessoal!